Hoje eu quero aproveitar, como é a primeira aula, né? Já correu aí um tempo. Eu quero apresentar para vocês a disciplina, né? Como que nós vamos trabalhar aí ao longo do semestre, né? Então, como a professora Adriana, ela havia mencionado, né? Aí no início do curso, naquele primeiro contato, né? Naquela reunião, a disciplina de projeto em geoprocessamento 1, ela vai caminhar ao longo, né, do semestre. Então, eu, junto com o professor Max, né, na disciplina dele de campo, vamos trabalhar aí o que ela denominou de transversal, né? Então, nós vamos estar aí junto com as outras disciplinas, auxiliando vocês também a preparar, nesse semestre, uma base de dados, né? Ou a juntar, né? A organizar dados, coleta desses dados, né? Organização, armazenamento, para o TCC de vocês no semestre que vem, que tem também projeto em geoprocessamento 2, que é a finalização propriamente dita, né? Do TCC de vocês. Então, nós vamos estar aí junto nesse semestre com as outras disciplinas. Então, de acordo com o cronograma, né, que está lá no Moodle, que vocês podem ver, nós organizamos alguns encontros, né, síncronos, e outros assíncronos, que são mais as atividades, né, que vocês vão fazer aí nos momentos assíncronos, para que vocês tenham um contato com esses dados, agora nesse primeiro momento, né, para vocês irem também planejando, né, buscando esses dados, tentando se organizar em relação ao que vocês querem, né, apresentar, trabalhar nesse TCC de vocês. Então, essa é a ideia de projetos em geoprocessamento. De conteúdo programático, né, nós colocamos lá alguns tópicos. Então, a ideia não é aqui ficar passando muito conteúdo, mas sim apontar nesses tópicos fatos importantes para vocês relembrarem, né? Porque vocês já viram aí nos semestres anteriores, né? Então, vocês já tiveram cartografia, vocês já tiveram sensoriamento remoto, SIG, geoprocessamento, né? Então, vocês trabalharam em plataformas, em softwares, né? De SIG. Então, a ideia aqui é vocês lembrarem, eu vou tentar toda vez apontar o que é importante com esse conhecimento que vocês adquiriram. Tá? Então, sempre que for mencionado, né, algum desses tópicos que vocês já visualizaram, eu vou tentar não trazer conceitos, né, com o intuito de conhecimento, mas sim de trazer para vocês o que vocês podem trabalhar num TCC, num possível trabalho, num possível projeto que vocês vierem a fazer. Então, para puxar para vocês mesmo um planejamento, uma organização, um conjunto de ideias, tá? Então, eu vou voltar em alguns conteúdos que vocês já trabalharam, tá? Então, nesse primeiro momento, essa primeira unidade aí, que a gente vai ver hoje um pouquinho, né? É introdução de cartografia e sensoriamento remoto, né? Então, nós vamos abordar alguns itens que é importante para o trabalho de vocês, né? Então, vocês já têm esse conteúdo, porém, eu vou apontar o que é relevante dentro desse conteúdo. Depois, a gente vai ver um pouco de dados geoespaciais, né? Numa segunda Professora, unidade. Oi. desculpa interromper. Você está passando o slide ou não? Não, não estou passando. Ah, tá bom, desculpa aí. Você está vendo? Sim, estou vendo o slide, mas ele está no primeiro, então está correto. Estou no primeiro ainda, estou no primeiro, tá? Estou no primeiro.
Então, na segunda unidade, nós vamos ver dados geoespaciais, que é que eu vou mostrar para vocês como que coleta esses dados, tá? Então, nós vamos ver sites, né? Base de dados cartográficos, quais que a gente pode, com segurança, fazer uns downloads, né? E como que a gente faz esses downloads. Então, essa é a ideia dessa segunda unidade. E assim vou caminhar para o terceiro, né? E o quarto, propriamente a quarta unidade, que é desenvolvimento de projetos. Que aí sim nós vamos juntar todo esse caminho que a gente fez, né? E vocês vão ter um pré-projeto do TCC de vocês. E é claro que as outras disciplinas, elas também vão estar inseridas aí. Então, dados que vocês coletaram de outras disciplinas, que vocês queiram utilizar, que vocês já estão planejando, né? Nós vamos estar aí juntos, auxiliando vocês nessa realização de TCC, para que não junte tudo, né? Não acumule tudo isso lá no final, né, no ano que vem, né, no primeiro semestre de 2027, ok? Então, assim, primeiro seria essa ideia. Agora eu vou passar os slides, então, para a gente ver aí mais calmamente como que vai caminhar, como que está montado também, estruturado o Moodle para vocês, tá? Que a gente tentou facilitar lá. Então, aqui eu falei sobre a disciplina, né, o objetivo geral, que é capacitar vocês a planejar esse projeto, né? Então, a principal função aqui é essa organização desses dados, né? Visando uma análise, uma representação, informação, planejamento, até a tomada de decisão, tá? De vocês aí, nesse caminho até a finalização do TCC. Os objetivos específicos, nós estamos aí com compreender os fundamentos, né, dos geoprocessamentos, as aplicações no planejamento, gestão de recursos naturais, a área que vocês definirem, tá? Então, a gente coloca assim, bem abrangente, cada um, né, tem uma área em específico que trabalha ou que gostaria de trabalhar, que já tem uma certa familiaridade, né? Reconhecer os diferentes tipos de dados geoespaciais, então a gente vai mostrar alguns dados, né, que a gente pode trabalhar, identificar e selecionar essas fontes oficiais, né, sempre se preocupando com de onde a gente vai estar pegando esses dados, né, qual é a composição desses dados, metadados, né, a fonte, data, né, isso é muito importante. Então, essa qualidade desses dados que a gente está fazendo esses downloads para os nossos trabalhos. Organizar tudo isso, né, para subsidiar as análises, porque após essa coleta, essa organização de dados, a gente tem que analisar. Planejar essas etapas. Então, o que é mais importante nesse semestre, que a gente está frisando aí? Essa organização. Então, tudo que a gente consegue organizar, né, não vai acumular, não vai tumultuar tudo isso depois, né? Porque a gente sabe que geoprocessamento, ele acaba, né, juntando um monte de dados, né? E depois a gente acaba até se perdendo nesses dados. Então, essa organização é muito importante. Depois dessa organização, a metodologia que a gente vai utilizar, né? Então, como que eu vou fazer isso? Que software que eu vou estar utilizando, né? Quais outros dados talvez eu precise, quais eu posso descartar, né? E assim eu vou montando essa pasta organizada, né? E depois, claro, elaborar o projeto, integrando todo esse conhecimento aí ao longo da disciplina, tá? Então, o conteúdo programático eu já me adiantei, né? Falei as unidades, né? Cartografia, sensoramento remoto aí num primeiro momento. Depois os dados geoespaciais, né? Com o SIG. O geoprocessamento
e a unidade 4 encerrando o desenvolvimento do projeto em geoprocessamento, tá? Cada unidade dessa vai ter uma atividade avaliativa, tá? Então, essas atividades, elas estão disponibilizadas no Moodle, né? Então, elas vão sendo colocadas lá, né, com as datas de entrega, né, para vocês anexarem lá tudo organizado para vocês. Uma já vou mostrar aqui agora para vocês, como que já está funcionando lá. Então, o Moodle, ele vai auxiliar a gente, né, nesse momento. Então, todos os conteúdos programáticos, eles estão lá. Cada unidade dessa, olha que tem os bloquinhos, né? Eu falo bloquinho, que essas unidades eu organizei elas nesses blocos, que quando vocês clicam, né, nele, vai abrir apostilas, textos, vídeos complementares, tá? Então, quem gosta do assunto, né, quem quer se aprofundar no assunto, né, tá lá disponível, tá? Então, às vezes, algum vídeo que eu acho interessante, né, pode auxiliar vocês nesse caminhar, né, do TCC, ou até mesmo do trabalho de vocês, quem trabalha na área, tá lá, pode olhar, né? Eu falo que é uma leitura complementar. Então, sobre sensoriamento remoto, então, a unidade que fala sobre sensoriamento remoto, tá lá, abre lá, tem algumas apostilas, alguns vídeos. O bloquinho de geoprocessamento. Então, às vezes, vai lá, clica. Tem algumas coisas sobre geoprocessamento, alguma ferramenta interessante, alguma notícia. Né? Eu gosto muito de colocar notícia, novidade, atualidade, né? Lançamentos. Vai ter um lançamento agora essa semana, a quarta-feira, inclusive, do Mapa Biomas. Né? Eles vão lançar a coleção 11 agora, acho que se eu não me engano, 9 horas da manhã, vai ter o lançamento, né, da 11ª coleção de uso e ocupação do solo. Então, é uma notícia, gosto de colocar lá para vocês, aí vai ter uma abertura, tá? Eles contam as novidades, contam o que tem de novo, as classes novas. Então, tá lá inserido para vocês, quem puder acompanhar, né? Eles fazem a apresentação pelo YouTube, né? Então, essas notícias, atualidades, eu sempre vou colocando lá. É uma leitura complementar, tá? Sobre algum software, né? Alguma atualidade de software, atualização de plugin. Então, cada tópico, né? Determinado assunto, eu vou abastecendo lá. A hora que vocês abrirem lá, vocês vão poder ver. Tá? E apostilas, que já são conceitos consagrados, vamos dizer assim, né? Quem gosta de ler e quer se aprofundar, tem lá também, tá? E as atividades avaliativas também estão lá, tá? Então, quem for lendo, também tiver dúvida, quiser trazer para as aulas, tá? A gente fiquem à vontade, o que eu não souber também, a gente se compromete a pesquisar, a ir atrás, tá? Essa disciplina, ela é bem tranquila, ela é bem solta, é para a gente mesmo se organizar e buscar mesmo conhecimento, tá? Eu falo geoprocessamento, as geotecnologias, né? De uma maneira geral, ela não tem fim, né? Cada dia ela é uma novidade, algo novo, e a gente vai se renovando, né? Você não consegue ver tudo, né? E a gente tem que, eu falo sempre, correndo atrás dela, né? Porque a gente vai, se não acompanhar todos os dias, a gente se perde mesmo, é muita coisa, a tecnologia é muito mais rápida do que a gente imagina, né? Então, isso aqui, essa disciplina é exatamente para isso, né? Para a gente se atualizar todo mundo junto aqui, né? E aí, essa atividade avaliativa, essa primeira, que nem é uma atividade, né? Eu coloquei lá só para a gente se conhecer, vamos dizer assim, é o fórum avaliativo, né? Então, tá lá uma primeira pergunta, não sei se alguém já teve a curiosidade de entrar, né, lá na disciplina, e viu lá, como o geoprocessamento pode contribuir para a sua área de atuação profissional?
mas que pode ser também para o seu TCC, tá? Vocês podem mudar aí a finalização dessa pergunta. Então, o que vocês esperam que o geoprocessamento pode contribuir para a sua área de atuação, para o seu trabalho, para o seu TCC, né? Então, vocês vão responder a esse fórum, tá? É legal que todos respondam, tá? Vai estar valendo uns pontinhos lá, né? A gente coloca essa participação aí, para que todos se interajam, pelo menos um, né? Comente a resposta do outro. Eu vou entrar lá também, vou colocar a minha opinião, né? Vou comentar de alguém. Então, isso daí é para a gente interagir também conversar com o outro, né? Quem tiver exemplo, pode colocar. Eu não sei se anexa figura lá, mas quiser anexar alguma coisa, uma figura, também alguma notícia, pode também, tá? Então, isso daí é para a gente se conhecer melhor e fazer parte desse mundo aí do geoprocessamento, tá? Eu coloquei uma data limite lá, dia 11 de setembro, tá? Que é o tempo máximo de interação, tá? Porque senão depois fica muito tempo lá, a gente acaba esquecendo e se perde. Vai vir as outras atividades, né? Então, eu coloquei 11 de setembro lá para a gente encerrar esse fórum, ok? Então, até lá dá para a gente entrar e escrever bastante lá, tá? Espero aí que todos participem, aproveitem a oportunidade, né, para a gente trocar esses conhecimentos, que acredito que a maioria aí já tenha adquirido até ao longo do curso, né? Da especialização aí. Pode tirar dúvidas também, tá, gente? Tem o espacinho de avisos, tem espacinho depois de dúvidas, tá? Pode deixar lá também, e aí a gente vai se comunicando por lá. Então, é importante também que vocês, não sei se todos tenham, mas que tenha no computador aí um SIG, né? Eu coloquei ArcGIS, QGIS, não sei qual que vocês preferem que tenha, se vocês já têm algum, né, no computador, o Google Earth, né? Até por os momentos síncronos. Alguns tem, acho que um momento síncrono a gente vai fazer alguns trabalhos, né? Abrir alguns dados, bem rápido, tá? Nada muito difícil aqui, na aula, mas só para a gente tentar ver como que se comporta esses dados dentro de um SIG, tá? Eu sei que vocês já fizeram aulas bem mais robustas, bem mais completas, tá? Mas só para a gente relembrar aí rapidinho como é que pega um dado, né? De um site, faz o download e abre num QGIS, por exemplo, tá? Então, quem quiser fazer essa atividade, né, esse exercício aí na aula, tenha no computador. E até quem não tiver e for trabalhar com isso no TCC, né, já fica a dica aí, ó. Por isso que eu coloquei, fica a dica, já vá se organizando em relação aos softwares, né? Então, eu já deixei lá também, no Moodle, alguns links para instalar. Então, nem precisa ir na página do QGIS, não precisa ir na página do Google, já está todos os links lá. Então, coloquei lá, precisa instalar algum software? Link está aqui. Tá? Tem alguns links lá com os vídeos explicativos de como instala, né? Quem tiver dúvida também, quiser perguntar, pode perguntar, mas está tudo lá organizadinho, tá? Precisar de algum software, tá lá, tá? Os atualizados, já deixei lá, é só clicar e passar para o computador de vocês, tá? Para fazer algumas atividades práticas também é necessário, tá? Para vocês aí já irem treinando e organizando esses dados, ok? E aí eu coloquei o projeto de geoprocessamento, mas aí eu deixo entre parênteses, né, o TCC de vocês, caso não tenham ainda instalado no computador, tá? Alguma dúvida até aqui, gente, que vocês queiram, pode ir interrompendo, tá? Tô falando, mas pode ir me parando.
Então, de apresentação da disciplina, seria isso, tá? Então, o plano está lá, os conteúdos, né? A divisão das unidades, as datas, as atividades eu vou colocando, né? Essa primeira é o fórum para a gente se conhecer um pouco, conversar. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever lá que eu vou respondendo, assim que eu for visualizando, tá? E aí eu vou ficar durante o semestre todo com vocês, tá? Então, eu vou estar aí acompanhando as disciplinas, as outras, os dados, os trabalhos que vocês estão realizando com os outros professores também. Então, quer trazer para o TCC, a gente vai auxiliar, e aí a gente vai auxiliando vocês. Então, a disciplina de projeto é com esse objetivo, auxiliar vocês, tá? E nessa primeira unidade, já vou passar aqui os primeiros tópicos, né, para a gente relembrar, que é importante, porque começar por cartografia, né? Então, não tem um TCC, não tem um trabalho que não tenha um mapa, né? Então, o que é importante a gente saber de cartografia? Né? Além do conceito, né, aí muito básico, vamos dizer assim, cartografia, né, escrita, né, carta, papel, descrição. Então, é aquilo que a gente vai o quê? Apresentar graficamente uma informação. Então, se a gente vai apresentar uma informação, como que eu vou apresentar essa informação? E por que a gente começa a ver por cartografia? Né? Com tantos outros assuntos, tantos outros tópicos para iniciar, né? A gente começa justamente pelo mapa, que é lá o fim quase, né? Fala assim, nossa, o mapa é a última coisa que eu vou apresentar. Tem tanta coisa antes, mas vocês vão ver o quanto é importante o mapa, né? Ele acaba sendo o fim, mas ele tem todo antes um planejamento que é início. É o início do meu projeto. Porque para eu chegar lá no mapa, no final, né, no que a gente fala no produto cartográfico, eu tenho todo um início preparatório, que é exatamente isso que nós estamos falando, são os dados que eu estou coletando. Então, para que esse produto cartográfico tenha, né, uma qualidade, uma precisão, né, ele saia adequadamente, eu tenho que ter antes esse planejamento inicial. Eu tenho que ter um cuidado na escolha desses dados lá no início, agora. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos planejando. Então, é agora que a gente vai planejar o nosso produto cartográfico. Tá? Então, esse simples deslocamento de um ponto ao outro na superfície do planeta já justifica a gente saber que caminho que nós vamos tomar. Então, os mapas, né, se a gente for ver aí bem brevemente a história da cartografia, né, a gente vê que o mapa ele é ciência e arte, né, porque ciência que ele vai expressar graficamente, né, uma precisão, né, de conhecimento de superfície da Terra, e arte porque ele nunca deixou de ter o quê? A parte estética, né, o que antigamente, né, eles tinham que os mapas eram confeccionados apenas por artistas, né, eram todos cheios de cores, né, místico que eles falavam, né, todos muito coloridos e tal, mas ele também passou, depois das escolas de cartografia, né, ele passou a ter a precisão. Então, a cartografia, ela nunca deixou de ter a arte também. Então, ciência e arte de expressar graficamente aquele pedaço de superfície terrestre. Então, qualquer caminho que eu faça, que eu tenha um deslocamento, já justifica eu estudar cartografia, ou eu começar pela cartografia, né? A gente vê também, a gente começa a observar a história, né, da cartografia aí, né, desse rigor que a gente mencionou,
dos mapas, né? Desde aí das escolas, né, de cartografia, passando depois, né, pela fotografia aérea, né, quando mencionou-se, né, as fotografias a bordo de balão. Antes, é claro, a gente vê a tentativa de tirar fotos, né, com aquelas câmeras nos peitos dos pombos, né, correios, e que não deu certo. Depois a bordo do balão, né, quando a primeira fotografia aérea foi no centro de Paris, né, na Champs-Élysées, e depois nos Estados Unidos, no centro de Boston. Qual que era o grande objetivo disso tudo? Era as imagens de pontos altos para visualizar uma grande área. Então, eles queriam mapas, né, cartografia novamente, para visualizar territórios. É claro que a gente sempre vê a confecção de mapas, né, essa evolução para serviços militares, né, mas depois, passando aí para nossas áreas, né, a gente vê o quê? Isso evoluindo para outras finalidades. Então, a cartografia ela vem evoluindo também nesse sentido. Então, fotografias aéreas sendo aprimoradas, pombos, balão, né? Depois, qual foi a grande questão? A bordo de aeronaves, né? Para fins militares, novamente, mas estamos aperfeiçoando a fotografia. Até que em 1960, né, a gente tem, propriamente dito, o sensoramento remoto. Primeira vez que se menciona a palavra sensoramento remoto, né? Que é aí com a invenção de satélites, e aí eu tenho a bordo, né, sensores a uma distância bem maior do que as aeronaves, que tinham ali acopladas as câmeras fotográficas, né? Então, a fotografia, que antes também era utilizada apenas para fotografar pessoas, né, que também era uma arte, passa agora a ciência. Por quê? Porque permitia o mapeamento de grandes áreas por fotografia aérea, né? Então, a gente vê aí uma evolução agora de coleta de dados. Então, observem a, a, a questão dos dados. Então, para a confecção de mapas, o que nós estamos evoluindo para a confecção desses mapas, né? Aqui a gente consegue visualizar também a parte da cartografia brasileira, carta ao milionésimo, né? Nossa carta mãe, que lá 1900, né? Quando começou a confecção da carta do milionésimo, era por caminhamento, né? Então, os militares iam caminhando e mapeando. Depois teve o auxílio das aeronaves, né? Então, a FAB começou a auxiliar no mapeamento, né? Então, para auxiliar, para ter uma grande área mapeada, né? Então, Barbosa, aí, ó, 1967, já fala que a compreensão, né, de que a cartografia é presente sobre uma forma visual de expressão rígida por regras matemáticas e que representa graficamente fatos e fenômenos, de forma a serem interpretados racionalmente, né? Então, olha a importância da cartografia para nós aqui. Então, nós estamos o quê? Buscando agora dados de qualidade. Esse é o tópico que eu quero que vocês visualizem, né? Ciências integradas, tecnologias integradas na cartografia, tá? Então, quais agora que nós estamos integrando na cartografia para a confecção desse produto cartográfico? Então, a gente tem aqui sensoramento remoto, que nós já mencionamos, fotografias, né? Nós temos, o que mais que a gente pode integrar aqui de ciência?
fora as outras, matemática, física, biologia, né? Toda a parte aí de recursos ambientais, né? Demarcação de terras, e por aí vai, cada um na sua respectiva área. Tem um monte de dados sendo gerados para um determinado produto cartográfico. Vai depender do quê? De qual informação, olha lá no início, de qual informação eu tenho interesse em passar para um determinado público, tá? E o processo de elaboração desses mapas? Como é que funciona? Como é que eu faço para elaborar um mapa? Né? Então, primeira etapa, levantamento desses dados. Como que eu vou fazer para levantar esses dados? Eu preciso saber qual é o fenômeno que eu vou apresentar, né? Para quem é esse mapa, igual nós mencionamos aqui, qual que é a área de estudo, quem vai utilizar esses mapas. Hoje a gente vê muito, né? Mapas que a gente fala cartas temáticas. Então, eu tenho carta de solos, carta de usurpação do solo, carta de declividade, carta hipossométrica. Então, são cartas de temas, né? Então, quem vai utilizar, qual que é a finalidade dessa carta. Depois, qual que é o meu objetivo, né, com esses dados aí. Então, é para eu entender e analisar o que é um recurso natural, uma bacia hidrográfica, uma hidrografia, uma erosão, um manejo de solo, né? Então, Ô, professora, oi, pode interromper? claro. Olha, vamos supor, se eu estou apresentando um relatório para uma prefeitura, digamos assim, aonde que vou constar ali diversos mapas, né? De solo, hipossométricos, atual e tudo. Eu vou colocar no título dele carta ou mapa? Então, essas nomenclaturas, mapa, carta e planta, vai depender da escala, Escala tá? municipal. Pode usar carta. Mas pode ser mapa também? Pode usar mapa também, tá? Tá bom. Porque ainda não está muito bem definida esse intervalo, Tá, tá? obrigado. Planta a gente usa para escalas bem grandes, né? Igual planta topográfica, planta de casa, né? Planta baixa. A carta seria uma escala depois da planta, sabe? Então, município, ela vai ficar um pouco confusa com o mapa, porque seria o mapa, por exemplo, mapa do estado de Minas, sabe? Que é uma escala um pouco, é uma escala já bem mais, uma escala menor, né? Mas a linguagem formal aí já não consegue separar ela, então pode utilizar, não tem problema não. Mas eu costumo usar carta, eu costumo pôr carta temática. Então, Obrigado. carta de sol, mas se for uma bacia, põe carta, que aí já é uma escala já um pouquinho maior do que, aí já dá para pôr carta. Tá? Então, carta da bacia, né? Já fica mais adequado. Certo? Mas pode pôr mapa também. Mapa Ok. para município, pode pôr. Ficou claro, obrigado. Nada. Então, voltando aqui para a elaboração dos mapas, né? Então, o que eu vou. Como que eu vou estar buscando esses dados? Então, primeiro eu preciso fazer esse planejamento para coletar esses dados. Esse planejamento antes, né? Depois que eu fizer esse planejamento, como que eu vou fazer a aquisição desses dados? Vai ser o quê? Vai ser estação total? Vai ser por drone essas imagens? Né? Agora eu vou pegar imagem aérea de satélite, então vai ser fotografia aérea, né? Vai ser radar,
Como é que eu vou pegar, qual que vai ser a aquisição? Né? Bases cartográficas, eu vou usar a base do IBGE, né? Banco de dados, tenho que decidir também. Olha o tanto de planejamento que eu tenho, só para dados, só para os dados. Depois que eu tiver todos esses dados, essas coletas, e o processamento desses dados? O que eu vou estar utilizando? Depois de definir o software que eu tenho, né? Metodologia, eu vou fazer correção, vou georreferenciar, fazer correção de erro, eu vou editar, né? Então, metodologia de processamento dessas imagens, desses dados, né? Das planilhas, dos atributos dessas planilhas, né? Distribuição, vou recortar o shape, tanto de coisas que eu tenho para analisar isso. E depois que eu já decidi toda essa metodologia, tenho todos esses dados, tudo organizado no meu computador, eu vou analisar. Aí eu vou começar a visualizar esses dados, né? Vou sobrepor mapa por mapa e analisando, e ver o que me interessa ali, o que esses dados querem mostrar, apresentam que resultados? Esses dados. Eu começo a ter relações geocodificadas ali. Então, a elaboração desses mapas, eles são o quê? Dados brutos que eu tive antes, né? Capaz de comunicar informações sobre um pedaço ali de um território, de um município, de uma bacia, de uma microbacia, de uma nascente, né? Então, olha a importância que eu tenho com esses dados. E para esse produto cartográfico ficar ok, eu ainda tenho que a representação agora. Então, como que eu apresento essa informação? A gente vai ter uma infinidade de itens que a gente tem que cumprir, mas eu vou citar alguns que são os mais importantes, né? O primeiro aí que a gente julga, né, que é primordial, que quem trabalha com geoprocessamento sabe o quanto é importante a projeção, que é a representação, né, das coordenadas aí no plano. Por que essa projeção? Vamos ver aqui, ó. Porque eu vou ter a sobreposição, né, das camadas, então eu tenho dados vetoriais, rede de hidrografia, olha quanta coisa que eu vou sobrepondo, né? Solos, cobertura, né? Tudo ali, informações. Então, se eu não tiver uma projeção adequada, né, porque eu estou trabalhando com diferentes fontes, né, tudo tem que estar na mesma projeção, eu não consigo analisar esses dados. Então, essa projeção é fundamental para estar ok. Depois, olha o que a gente acabou de falar, escala. Então, uma escala cartográfica ideal. Eu quero ter maior nível de detalhes, menor nível de detalhes, a minha área é muito grande, eu vou generalizar, não vou, né? Como que vai ser essa apresentação? Eu estou trabalhando com uma microbacia, uma nascente, eu estou trabalhando com um município, né? Então, tenho que ver o que é melhor para apresentar isso. Depois, o que eu ainda tenho? As convenções cartográficas, que muita gente acha que não é relevante, mas é muito relevante. Então, nós temos hoje que prestar atenção nas convenções, que são essas simbologias, né? O que representa um rio, o que representa uma rodovia, né? Limites, área plantada, florestas, né? Poço, capital e por aí vai. Então, cada desenho desse, né? Cada símbolo representa um determinado uma determinada função, aí tem a sua função, então eu tenho que também tomar cuidado. Então, isso tudo são o quê? Detalhes que eu tenho, elementos que eu tenho que estar colocando nesse produto cartográfico. E, por fim, ainda eu completaria com as coordenadas, né? A gente não pode esquecer de localização. Se a gente fala de mapa, né? Se a gente fala de informação, eu tenho que saber onde é que eu estou
colocando essa informação. Falamos de bacia, falamos de município, falamos de microbacia, e não falamos onde é. Então, as coordenadas aí. Coloquei a coordenada UTM, né, do sistema UTM, por quê? A gente utiliza ela, né, nosso sistema de projeção UTM, é a plano retangular, né, métrica aí, universal transversa, onde a nossa superfície terrestre foi dividida o quê? Em fuso. Então, nós temos 60 fusos, né? A cada 6 graus é um fuso dos meridianos, né? E os paralelos, a cada 4 graus, um paralelo. Então, essa é a nossa divisão que nós temos aí, que é a mais utilizada, né? Então, qual sistema de coordenadas nós vamos utilizar? O TM. Não esquecer de colocar o fuso que nós estamos naquela localidade, tá? Então, Minas Gerais, Montes Claros, aqui, por exemplo, né? É o fuso 23 Sul. Informação muito importante, tem que ir no mapa, nós vamos ver isso aí agora. Quais informações, elementos que eu tenho que compor no mapa, tá? Então, o que é importante e obrigatório ter lá no meu mapa final? Ó, já estamos finalizando o mapa, ó. As informações estão saindo aí, ó. Então, eu tenho que ter título, eu tenho que ter legenda, mapas auxiliares de localização, orientação, fonte, sistema de coordenadas, que eu acabei de falar, né? Então, eu vou usar coordenadas UTM 23 Sul. Autores, tá? Posso colocar uma grade, né? Moldura, aí depois a gente vê uma outra etapa do mapa. Mas esses elementos são fundamentais e obrigatórios para passar essa informação. Ok? Então, isso é um produto final, onde eu estou colocando elementos importantes, onde eu tomei conta, né, e cuidado da qualidade dos dados que eu coletei, né, para que eu não tivesse erro na coleta desses dados, processei ele num sistema, né, num SIG, né, defini metodologia, analisei, tomei as minhas decisões, né, produzi esse produto cartográfico e coloquei ele com os elementos adequados, fundamentais, para que essa informação seja passada, né, para aquele público, para aquela finalidade adequadamente. Tá? Isso é o importante. Ok? Então, lembrar desse processo aí, ó, que nós acabamos de resumir, do mundo, né, aí, ó, do mundo real. Então, nós temos a projeção, escala, né, a forma aí da Terra, que é esses sistemas de coordenada, né, para a carta topográfica, para o mapa, tá? Então, é um processo que vai envolver objetivo, selecionar, né, garantir essa qualidade espacial, analisar as informações, produzir uma comunicação visual adequada ao usuário, né? Que não é um mapa que só vai ter umas informações soltas, né? E sim uma informação de qualidade, porque os meus dados foram de qualidade. Ok? Dúvidas até aí? Estamos tranquilos? Da parte de sensoriamento remoto, que é uma das ciências integradas, né, na cartografia, o que a gente tem? O sensoriamento remoto ele vai compreender um conjunto de técnicas que visa coletar informação sobre o ambiente, né, superfície terrestre, oceano, atmosfera, sem que haja contato físico com o objeto. Tá? Então, sensoriamento remoto, ou seja, sensores remotamente vão mandar informação para mim. Como que eles vão fazer isso?
pela radiação eletromagnética. Tá? Então, a partir dessas informações, dessas radiações, desculpa, eu consigo obter informações das propriedades físicas, químicas do objeto. Tá? Então, fontes de energia vão passar pela atmosfera, vão atingir meu alvo, vão ter interação com a superfície, essa radiação vai ser refletida, vai voltar para o sensor, vai captar esses dados e eu vou ter essa informação. Tá? Bem resumidamente, é claro. O satélite, ele é uma plataforma que tem um instrumento capaz de registrar essa informação, tá? Então, o satélite, a gente fala que é o veículo. O sensor é esse instrumento. Então, o satélite carrega o sensor. O sensor é quem vai capturar essas informações, essas interações, essas radiações que está tendo entre o alvo ali da superfície, tá? Então, o satélite carrega o sensor, né? E essas interações acontecem entre alvo e sensor, ok? Então, toda a energia ali é entre sensor e alvo, ok? Então, aqui mais ou menos um esquema que a gente tem dessa interação da radiação eletromagnética, todo alvo, né, todo elemento com temperatura maior que zero vai emitir radiação. Tá? Então, a radiação, ela vai ela tem algum caminho aí, ou ela é refletida, ou ela se espalha, ou ela é absorvida, tá? E esse sensor depois ele envia essas informações para a estação de recepção, que são antenas que captam esses sinais, tá? Então tem um armazenamento, um pré-processamento, que depois que é disponibilizada para os usuários. Como que essas informações são disponibilizadas? Em forma de imagens. Tá? Então, as imagens, né, são o quê? São as informações que os sensores capturaram. Tá? E aí as imagens é o que a gente visualiza e que a gente vai ter para trabalhar, para analisar, né, para interpretar, tá? E aí, de acordo com essas imagens, eu tenho algumas características que eu também tenho que analisar essas imagens. Todas as imagens são iguais, todas as imagens têm a mesma finalidade, todos os sensores, eles enviam o mesmo tipo, né, fornecem o mesmo tipo de imagem, qualquer imagem dá certo o meu tipo de trabalho? Não. Então, tudo também tem que ter um planejamento para sensoriamento remoto. Então, eu tenho que analisar o satélite que eu vou usar, o sensor que está a bordo daquele satélite, o produto que ele fornece, tipo de imagem que ele está fornecendo, né? Então, tudo isso eu preciso também verificar, para ver se para a finalidade que eu quero vai ter utilidade. Então, vamos ver essas questões aí. A aquisição de dados pode ser por diferentes fontes de energia. Então, nós temos o sensoriamento remoto passivo, que é aquele que utiliza a fonte de energia do Sol, ou seja, é o Sol que vai emitir, né, essa fonte de energia, essa radiação solar. E eu tenho também aquele sensor que vai emitir a sua própria energia, que é o ativo. Tá? Então, isso é só uma questão aí de configuração, de diferença entre sensores. Tá? Então, por exemplo, o Landsat, o Sentinel, eles são sensores, né? Satélites com a borda de sensores que precisam da energia do Sol. O radar, não, eles possuem sensores que já emitem a sua própria energia, não precisa do Sol.
tá? Então, nós já temos duas diferenciação de tipos de sensores a bordo desses dois veículos, ok? Como que eu faço para visualizar satélites e sensores? Eu preciso estudar esses satélites e esses sensores. Então, eu vou lá no site, né, de cada satélite e vou ver as características dele, tá? Então, eu preciso fazer esse estudo antes. Então, da família Landsat lá, quais são os sensores deles? Quais são as aplicações para esse tipo de satélite? Para esse tipo de sensor? Né, lá, então eu tenho cobertura de terra, né? Vegetação para recurso hídrico. O Sentinel, vegetação, agricultura, áreas de queimada, monitoramento. O nosso parceria com a China, né? O CIBERS, para que é? Mapeamento, agricultura, vegetação, monitoramento de grandes áreas queimadas. O outro, terra, água. Então, assim, eu vou vendo as características de cada um. Então, eu tenho sensores termais para temperatura, né? Eu preciso fazer essa busca, tá? Não é qualquer satélite, não é qualquer sensor que vai ser útil para qualquer finalidade, né? Então, eles são específicos. Tem os satélites meteorológicos, né? E cada sensor vai ter também, o que é importante, a sua resolução, o conjunto de resoluções, melhor. Então, eu tenho resolução espacial, né? Que vai ser o quê? Que vai corresponder ao tamanho, né, do menor objeto ou detalhe que pode ser identificado em uma imagem, né? Que é o quê? Pixel da imagem. Então, quanto menor o pixel, o que eu tenho? Uma resolução melhor. Então, se eu tenho uma imagem com muito mais pixels, a imagem é muito mais nítida. Eu consigo visualizar pequenos objetos. Então, ali eu coloquei, por exemplo, Sentinel-2. Eu tenho resolução de 10 metros, 20 metros, 60 metros, que é o pixel dele. Vai depender da banda. O Landsat, 30 metros. Os drones chegam a ter centímetros esse pixel. O que isso significa? Dependendo da altura do voo. Que eu consigo detectar objetos com muitos detalhes. Pequenos. Tá? Então, maior nível de detalhamento da minha imagem. Então, dependendo da minha finalidade que eu estou fazendo no trabalho, eu vou escolhendo a resolução. Eu quero um sensor de alta resolução espacial, média, né? Vai depender do trabalho. E resolução espectral é de acordo com o quê? Com a faixa de comprimento, as ondas de radiação eletromagnética. Então, a resolução espectral ela vai ser a capacidade de um sensor de distinguir essas faixas de comprimento. Então, quanto mais estreita a faixa que ele pegar, né, que é a do visível, eu vou ter uma resolução maior espectral. Então, maior a capacidade dele de diferenciar também os meus alvos. Certo? Então, eu preciso o quê? Uma resolução espectral maior. Ele precisa diferenciar alvos, né? Com uma maior resolução espectral ou não. Isso eu já tenho que estar previamente planejado. E as outras resoluções? Ainda eu tenho resolução radiométrica, né? Que é o quê? Ela é detectar pequenas diferenças na intensidade dessa energia eletromagnética, ou seja, os tons de cinza de uma imagem. Olha essa figura aí que interessante, né? Que é os bits da imagem, né? Tons de cinza. Então, aqui eu tenho uma figura aí do menininho de preto e branco,
e uma com mais tons de cinza. Ou seja, eu tenho diferenças no tons de cinza, ou seja, mais possibilidade de visualização de detalhes, né? Então, quanto maior a resolução radiométrica, maior o número de níveis de cinza, eu consigo diferenciar objetos. E a resolução temporal, o que vai acontecer? É o período que o satélite volta a revisitar aquela mesma área. Então, ela representa o quê? A frequência que o sistema consegue realizar novas aquisições sobre a mesma área. Então, quanto tempo ele demora para passar aqui em Montes Claros? Por que isso é importante? Se eu estou monitorando, né, uma vegetação, uma praga, né, uma doença na minha cultura. Então, o Landsat demora 16 dias, o outro demora 4 dias, o outro demora horas. Então, qual que é o tempo que eu preciso para eu monitorar a minha cultura? Né? Ou não, eu não vou fazer monitoramento, eu estou só fazendo uma série temporal de uso e ocupação do solo. Então, para mim, a resolução temporal, nesse caso, não é tão relevante. Eu estou trabalhando com anos, né? Estou fazendo a cada 5 anos uma avaliação, ou eu estou fazendo um estudo apenas para avaliar, né? Como que se comportou essa área ao longo dos anos. Então, para mim, a resolução temporal, nesse caso, não vai ter grande, né, importância. Então, eu vou fazendo essas avaliações, certo? E as aplicações do sensoriamento remoto? Coloquei essas 3 palavras aí, por quê? Porque gera, né, uma infinidade de outras, né? Planejamento ambiental, agrícola, né? Manejo estratégico, né? Monitoramento. Acabei de falar, né? De vegetação, de pragas, doenças, dos recursos hídricos, na parte da agricultura, agropecuário, né? Acesso a áreas, né, remotas, de difícil entrada, né, de difícil acesso, então a gente tem, pelo sensoramento remoto, a possibilidade de estar estudando essas áreas remotas, né? Então a gente vê aí aplicações de todas as áreas, essa possibilidade de se trabalhar, né, com sensoramento remoto. Então a gente consegue fazer aí muitos trabalhos relacionados com esses estudos de imagens, né? Mapeamentos e tudo isso. Com quais vantagens que a gente tem em trabalhar, né, com as geotecnologias de uma maneira geral? Ampla cobertura, né? Então a gente tem informações aí em grandes áreas, difícil acesso, que eu acabei de comentar, né? Estudar regiões remotas, rapidez nas informações, resolução temporal. Então, a gente, dependendo do satélite, se eu tenho drone, eu consigo ter essa informação rápida. Custos, né? Redução de custo, necessidade aí de levantamento de campo, né? Então, eu consigo diminuir, às vezes, esses custos. Integração com o SIG, então, os dados hoje, a gente consegue combinar com outros dados, bancos de dados, né? Informações geoespaciais. Então, hoje, a gente tem uma infinidade de dados já disponíveis, então, que eu consigo fazer essa integração, né? De dados, de shapes que a gente tem disponíveis, cartas, bancos de dados, né? Então, a gente vê aí uma aplicação diversificada, né? De agricultura, gestão, planejamento, monitoramento, na parte de desastres também, né? Então, a gente consegue
aplicações aí, né, em quase tudo que a gente for trabalhar, né? De alguma forma, a gente vai ter um jeitinho de colocar as geotecnologias para nos auxiliar. E para a gente pensar aí, eu coloquei, né, a escolha da imagem, para quem vai trabalhar, né, com geoprocessamento, imagem, né, não começa pelo satélite. De tudo que a gente viu aí, o que nós visualizamos? Começa pelo problema que queremos resolver. Então, o que a gente vai pensar primeiro, né? Ao invés de a gente sair pegando as imagens do satélite, a gente vai ter que ver primeiro o problema, né? O que a gente quer resolver, a necessidade de quais informações a gente quer, qual sensor vai me auxiliar na resolução daquele problema. Aí sim, o satélite, resolver, né? Resolução, juntar os dados, geoprocessar, analisar e tomar a decisão, para que lá no final eu tenha um produto cartográfico de qualidade, né? E aí sim a gente tenha sucesso na informação, na passagem dessa informação, né? Que a gente busca, né? A gente ter um produto final de qualidade, certo? Então, isso é o que a disciplina vem para auxiliar vocês, para que vocês organizem, pensem, esquematizem o trabalho de vocês e auxiliem vocês, principalmente, na busca desses dados, dessa organização, desse passo a passo, essas etapas, para que vocês tenham lá no final, né, o trabalho de vocês com qualidade, bem feito, bem produzido, né? Que aí sim é o que vale a pena, né? A gente que trabalha aí com geoprocessamento, a gente sabe que mapa bonito faz, né? O SIG, ele tem todas as ferramentas para se produzir, né? Qualquer tipo de dados, o mapa que a gente definir. Porém, né, todo esse passo a passo é o que vai fazer a diferença, né? Então, a qualidade desses dados é o que vai importar. Então, hoje era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço que vocês tenham ficado aí, embora a gente tenha atrasado um pouquinho. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar, avisar, alguma coisa? Flávia, licença, Oi, boa noite, toda, tudo bem? Eu tudo. tenho uma dúvida. Em algum momento foi falado que a gente teria grupos de orientação para o trabalho final. Vai ser nessa disciplina? Ou, no caso, você seria a orientadora de todos os alunos? Fiquei com essa dúvida. O orientador do projeto. Ó, até onde eu sei, a disciplina ela vai auxiliar vocês a organizar essa primeira etapa, as organizações dos trabalhos. Mas Então, ainda não vai ser definido o agora, orientador agora? o orientador do TCC vai ser selecionado ainda, eu acho que para o semestre que vem, se eu não entendi errado. Aí vai ter o orientador oficial mesmo. Ah, sim. Tá? Tá Agora bom. é um pré-projeto, é só para auxiliar vocês a organizar esses dados, né? A começar a redigir, né? Só essa primeira parte. Mas, Aí por exemplo, depois. desculpa interromper. Não, imagina. No semestre passado, a gente teve, né, essa iniciação aí de projeto e eu achei assim, que faltou eu receber algumas devolutivas de se o projeto faz sentido, se o que eu coloquei seria interessante continuar.
Aí, nessa disciplina, a gente vai ter essa troca? Ou vai Eu ser posso. na É que eu última? não estou sabendo desse projeto que vocês já fizeram. Eu vou até anotar aqui e eu posso ver com a professora Adriana como que vai ser, tá? Foi Então, que na, você. foi na disciplina de Ah, metodologia da pesquisa. tá, vou até anotar aqui. Metodologia. Todos têm esse trabalho. Todo mundo fez um escopo, né? E Ah, aí apresentou. E aí a gente hum, recebeu a nota, né? Algumas pessoas conseguiu discutir um pouco sobre essa uhum, proposta, mas hum, aí fiquei na dúvida se agora a gente daria continuidade naquela proposta, se já teria definiria, porque foi falado que seriam grupos de orientação, tá, dependendo do tipo de trabalho, mas eu não sei se foi mais para a disciplina ou se é alguma coisa do curso, assim. tá. Eu vou ver com ela e aí eu te falo, tá? Como é que vai ser essa Obrigada. questão do projeto em si, tá bom? Eu dou Tá a ótimo. devolutiva para vocês, Muito ok? obrigada. Nada. Mais alguém? Tá? Então, aí, em relação a isso, eu pergunto para a professora, tá, gente? Eu vejo como é que é essa questão do projeto, se é para continuar ou não, se pode começar outro também, né? Quem quiser não fazer o projeto dessa disciplina, quiser fazer outro, não tem problema, né? E a gente está aí para auxiliar vocês, né? Então, essa disciplina de projetos é para vocês se organizarem, pensarem, se quiser, né? Começar a coletar os dados, definir metodologias. Então, nós vamos estar aí para auxiliar. Quem já tiver, até melhor, né? A gente vai auxiliando aí,